A cannabis sativa, mais conhecida como maconha, é uma droga ilícita mais usada em todo o Brasil. Acredita-se que tenha se originado na Ásia e seu cultivo começou a ocorrer a princípio com o objetivo da extração de fibras, na China. A maconha tem sido alvo de constantes debates. Iremos assistir agora a um debate sobre a legalização da cannabis sativa no Brasil, entre duas alunas do terceiro ano A matutino do Colégio Estadual de Horolândia, Rebeca e Daniela. Meu nome é Daniela e ela é Rebeca e a gente vai fazer um debate agora e o nosso tema é a legalização da cannabis. Eu vou ser contra e Rebeca vai ser a favor. Eu sou contra a legalização da cannabis, pois, ao contrário do que muita gente acredita, com a legalização não diminuiria a violência e nem o crime organizado. Porque apesar de ter um acesso muito fácil, né, nas tabacarias, enfim, para as pessoas que teriam acesso àquela maconha seriam as pessoas mais que têm a renda mais elevada, pessoas ricas. As pessoas pobres, de baixa renda, não teriam acesso a essa maconha, recorreriam às bocas. E as bocas até então venderiam a maconha muito, mas muito barata. E venderiam a maconha muito barata, né, porque para ter acesso as pessoas não diminuiria em nada. O crime continuaria lucrando e acredito que muito mais do que as tabacarias. Com o assunto que Daniela veio falando sobre se a legalização fosse aceita no Brasil, só pessoas de alta renda poderiam comprar, eu discordo com isso, porque se fosse legalizado, várias pessoas poderiam ter o plantio de maconha pelo Brasil. E isso não seria só em Bocas, mas sim no Brasil todo. Com isso, existiria vários tipos de preço. A maconha pura, sem nenhuma outra substância envolvida nela, seria vendida em farmácias e em locais de alta confiança. E já nas bocas é vendido maconha misturado com outros tipos de substância que consequentemente fazem mal à saúde. Porém, se a maconha fosse legalizada tanto no Brasil, que é o assunto que nós estamos falando só no Brasil, acredito que várias pessoas que hoje em dia já são viciadas na maconha, que é só uma planta, ela não faz mal a ninguém, por ela ser só uma planta, mas sim que várias pessoas que hoje em dia utilizam a maconha, utilizam com outros tipos de substância. E isso faz com que outras pessoas que são contras acreditem que a maconha faz mal à saúde. Mas isso é totalmente ao contrário. Pessoas que utilizam a maconha procuram locais certos, pessoas que não são viciadas, mas sim que procuram a maconha para se relaxar. E a maconha sendo legalizada, várias pessoas que precisam de tratamentos por ela, pessoas que têm convulsões diante de outras doenças que ocasionaram isso, precisam de várias burocracias para procurar a maconha por ela não ser legalizada. Precisam de várias ONGs para ser consumida a maconha nesse tratamento. Então, acredito que com a legalização da maconha, várias pessoas que precisam desse tratamento iriam se dar bem e não precisam pagar um custo tão alto assim como hoje em dia elas precisam. O uso do canabidol para as pessoas que têm câncer, que muitas vezes o câncer não tem cura, dependendo do local, mas sim com as sequelas que eles causando convulsões, dependendo do que... não estou dizendo só do câncer, mas sim de outras várias doenças que causam sequelas. O canabidol em si, que é uma substância extraída da maconha, que é só extraída em laboratórios, não é extraído normalmente. A minha amiga Rebeca falou que as pessoas teriam acesso, discordou da minha fala, né? Falou que as pessoas teriam acesso, sim, à maconha legalizada. Só que as pessoas que teriam acesso eram as pessoas de alta renda, pessoas que possuem alto poder aquisitivo. Por quê? A maconha, se ela for legalizada, ela vai ser legalizada a partir da plantação que o governo vai plantar. O governo vai vender para pontos que venderiam essa maconha, repassariam essa maconha para o povo. Mas aí vem os impostos que no Brasil são altíssimos, vem o lucro do revendedor, que ele não vai ficar sem o lucro dele, vem o lucro dele. Como é que uma pessoa de baixa renda, que hoje no Brasil não tem dinheiro mal para manter a sua casa, vai ter dinheiro para comprar essa maconha? Vão recorrer a roubos e aumentariam drasticamente a taxa de crime violentos no Brasil. Ou recorreriam às bocas, que seriam muito mais baratas. E as pessoas como de alto poder aquisitivo, consumindo aquela maconha legalizada, aquela maconha que seria um pouco mais fraca, já não vai fazer mais efeito. Tanto efeito assim, porque com o tempo o efeito dela vai acabando. Aí ela vai passar o quê? Para uma maconha da boca que é cheia de coisas com altos níveis de THC e sem o CBD,
que a maconha legalizada teria o CBD e a maconha não legalizada teria altos níveis de THC, o que aumentaria mais a chamada brisa deles. Então eu acredito que não daria. O Brasil não é um país preparado para legalizar a maconha. Há sim países em que funcionam, como os Estados Unidos, o Canadá, mas eles não se preocupam tanto assim com as pessoas, com os seus cidadãos. Eles se preocupam com o lucro. São países que visam lucro, não visam a população. Discordando novamente do que a minha amiga Daniela falou, eu acredito sim que o Brasil é um país preparado para receber a legalização da maconha. E pelo fato de pessoas de alta renda só elas terem o consumo da maconha, se forem legalizadas, eu acredito que não. Porque se uma pessoa que realmente tem livre e espontânea vontade de ter apenas a maconha pura, ela conseguiria tratar em casa, plantar em casa, ter seu próprio plantio. E não depender de bocas, maconha misturadas com outros tipos de substância. E também não dependeriam da maconha do governo, que vem com altos impostos. Então, eu acredito que pessoas que têm livre e espontânea vontade de utilizar a maconha de uma boca, que vem com outros tipos de substância, isso já vem antes da legalização. Então, com a legalização ou sem a legalização, isso não vai mudar o fato das pessoas que utilizam a maconha da boca mudar. E já as pessoas de alta renda que procuram uma maconha sem outros tipos de substância, eu acredito que hoje em dia não tem. Porque a maconha que vende hoje em dia escondida no Brasil, todas elas vão vir com outros tipos de substância. É muito raro as pessoas que vêm com a maconha pura. Que se é proibido hoje em dia no Brasil, significa que ela vem escondida. Então ela vem mofada muitas vezes, vem muitas vezes compactadas com outros tipos de substâncias por ser transferidas de um local para o outro, para ser vendidas em determinados locais. Então eu acredito que com a legalização, muitas pessoas vão procurar a maconha mais tratada, mais saudável, entre aspas, em locais como farmácias, por um exemplo, que consequentemente seria uma taxa mais alta, mas se ela comprasse pelo menos uma vez e fazer esse plantio em sua casa, acredito que isso diminuiria muito as pessoas viciadas no Brasil. Eu discordo das falas de Rebeca e continuo acreditando de que o Brasil ainda é um país muito prematuro para ter a legalização da maconha aqui. Legalizar a maconha só aumentaria os níveis de violência, aumentaria os níveis de viciados. A gente não está dando conta nem dos viciados que já temos. Imagina os que vão viciar, porque as pessoas que apresentar lá a maconha, já que ela é legalizada, as pessoas vão experimentar. Os jovens que não experimentaram agora que está legal vão experimentar. E aí vai criar mais e mais e mais viciados. Por isso eu continuo sendo contra a legalização da maconha. O Brasil é um país que não está preparado para isso. Essa pesquisa sobre quem é contra e quem é a favor da legalização da maconha, 42% é contra e 57% é a favor, a maioria para fins medicinais.